Olha, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui diante do altar, em cima do altar da nossa Universal do Guarani, e nós vamos dar continuidade à meditação de 2 Crônicas, a partir do capítulo 29, que fala a respeito do reinado do rei Ezequias. Hoje nós vamos ler o capítulo 31, a partir do versículo 6. Só recapitulando, Ezequias assumiu o reinado do seu pai Acais, encontrou o templo de portas fechadas, os altares em ruínas, o povo disperso, o santuário imundo, as lâmpadas apagadas, e a primeira coisa que ele fez foi santificar ele e os levitas, e depois santificou a casa de Deus, removendo toda a imundícia, toda estatueta, toda imagem, todos os ídolos, restaurou o altar, trouxe o povo de volta para Deus. Alguns rejeitaram e até zombavam do que ele estava fazendo, outros aceitaram e voltaram para Deus. E ali a prática do culto a Deus voltou a ser exercitada, e Deus começou então a abençoar o povo e também o rei Ezequias. E no capítulo 31, versículo 6, diz assim: os filhos de Judá e de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimos das vacas, das ovelhas, e dízimo das coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. Perguntou Ezequias aos sacerdotes e os levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhes respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Olha que coisa gloriosa! Deus fez o povo prosperar de uma tal maneira que passou a sobrar e não faltar. Mas tudo isso se devia ao fato do povo que abandonou a fé, abandonou a prática do culto somente a Deus, voltaram a essa prática. Eles com alegria devolveram os dízimos de tudo, trouxeram as ofertas, tudo que era consagrado a Deus. E Deus, por sua vez, abriu as janelas dos céus e abençoou todo aquele povo, de maneira que os montões começaram no terceiro mês, que nos nossos dias é março, e foi até julho. Então, olha só o que acontece quando a pessoa se volta para Deus. Quando a pessoa coloca Deus em primeiro lugar, quando a pessoa serve a Deus com a vida dela e com aquilo que Deus empresta a ela para servir a Ele. Não tem como uma pessoa que serve esse Deus, que cultua esse Deus, que se volta para esse Deus, que passa a agradar esse Deus, viver uma vida de miséria, de escassez, de vergonha. Está aí, minha amiga, meu amigo, exemplo para todos nós. A primeira coisa, nos consertar com Deus, fazer aquilo que é do agrado de Deus. E Deus, então, por sua vez, vai nos abençoar, como Ele promete abrir a janela dos céus e derramar bênçãos sem medida. Então, hoje nós meditamos em 2 Crônica 31 até o versículo 10. Amanhã a gente volta falando mais a respeito desse estudo do reinado do rei Ezequias. E lembrando que estamos no terceiro mês, né? E vamos até julho nessa fé, que vai sobrar e não faltar. E nesta quarta-feira, todos os que estiveram domingo, segunda, terça, não falte essa quarta, em especial 7 da noite, vamos novamente falar a respeito de como guardar a nossa fé, como proteger a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu orar agora. Meu Deus, aqui do altar do nosso cenáculo do Espírito Santo,
no Guarani. Eu abençoo todos que participam dessa meditação, desse estudo do reinado do rei Ezequias, e que o Senhor faça também amontoar bênçãos na vida de todos que têm se voltado, que têm se consertado, que têm colocado o Senhor em primeiro, acima de tudo. Que venha, meu Deus, sobrar e não faltar. Eu te peço, prepara a gente para essa quarta-feira, prepara a gente para a sexta-feira santa, quando a família vai estar aqui ao pé da cruz, e glorifica teu nome, em o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Olha, Deus abençoe vocês. O nosso endereço é Avenida Valdomiro Lobo, 550, aqui no Guarani, tá bom? Deus te abençoe, um abraço e até a próxima meditação, falando mais a respeito do reinado do rei Ezequias. Fiquem com Deus.